Então, se eu quiser daqui até aqui, eu quero saber o comprimento disso aqui, ó. É como se eu pegasse o barbantinho aqui, pegasse o barbantinho, botasse aqui por cima, depois eu botava em cima de uma régua, eu queria saber essa medida. Fala aí, aqui é o Matheus do Responde Aí, e nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao nosso resumão, é o nosso último vídeo aqui de resumão, que a gente vai falar sobre as aplicações das integrais, né? A gente vai falar sobre o comprimento de arcos, áreas e volumes das superfícies e sólidos de revolução. Show? Galera, se você ainda não é inscrito, tá de bobeira, desce a página aqui, nesse cantinho aqui tem um botãozinho vermelho aqui, e logo do lado dele tem um sininho. Clica nos dois, porque aí você vai se inscrever no canal e vai ficar a par de todas as novidades que a gente for lançar nesse nosso curso de integrais. Show? Então vamos lá. Vamos começar aqui com esse assunto que é o comprimento de arco. Vamos lá. Galera, a ideia do comprimento de arco é o seguinte, eu vou ter uma função qualquer. Eu tenho essa função doida aí. Tá? Y igual a 2/3 de x elevado a 3 sobre 2. O que eu quero saber sobre essa função? Eu quero saber o comprimento de alguma parte da minha função. Como assim? Ó? Por exemplo, se eu olhar aqui, ó, desse início aqui até o ponto quando x é igual a 2, por exemplo, aqui é o eixo x e aqui é o eixo y, né? Então, se eu quiser daqui até aqui, eu quero saber o comprimento disso aqui, ó. É como se eu pegasse o barbantinho aqui, botasse aqui por cima, depois eu botava em cima de uma régua, eu queria saber essa medida, tá bom? E aí o comprimento de arco, ele tem uma expressãozinha para a gente fazer essa conta. Ele é o seguinte, ó. A gente vai ter essa integral. Eu sei que ela é esquisita, mas vamos entender cada elemento aqui que vocês vão ver que não é esse bicho de 7 cabeças. Olha lá. É uma integral do meu x inicial até meu x final. Da onde eu estou integrando até onde eu estou integrando. Então, se eu quiser daqui até aqui, o meu x inicial é 0, o meu x final é 2. Tá bom? Aí tem essa raiz quadrada de 1 mais a derivada da minha função, né? A função que gera aquele gráfico que eu estou interessado. Derivo e elevo ao quadrado. Vamos escrever aqui o comprimento para esse caso nosso aqui. Ele vai ser igual ao quê? A integral, meu x inicial é 0, meu x final é 2, show? Raiz quadrada de 1 mais a derivada dessa função aqui, 2x elevado a 3 sobre 2 dividido por 3, né? Tem que derivar ele e depois elevar ao quadrado. E aí vai aparecer alguma integral aqui, alguma função aqui, que eu vou ter que integrar em relação a x. Show? Vamos fazer isso aqui agora, hein? Olha lá. Tá aí a nossa expressão que a gente obteve. E aí a gente precisa primeiro fazer a derivada dessa função aqui de dentro. Olha lá. A derivada dessa função aqui de dentro, eu tenho uma constante, né? 2 sobre 3 vezes uma função de x. A constante pula fora da derivada. 2/3, né? Então eu tenho x elevado a 3 sobre 2, que eu tenho que calcular a derivada dele, tá bom? Então, por enquanto, a gente só está dizendo a derivada. A derivada de x elevado a alguma coisa é aquela regrinha do peteleco, né? Esse expoente aqui, ó, vem aqui para frente e a gente diminui uma unidade lá de cima. Então, ó, isso aqui vai ser igual a 2 sobre 3 vezes o expoente que estava lá, que era 3 sobre 2. E aí é x elevado a 3 sobre 2 menos 1. Beleza? Então, olha que maravilha aqui, ó. Eu tenho 2 aqui embaixo, 2 aqui em cima. Posso cortar, ó. E aqui eu tenho 3 aqui embaixo e 3 aqui em cima, também posso cortar. Eu fico só com x elevado a 3 sobre 2 menos 1, tá? Olha, rapidinho aqui, ó, 3 sobre 2 menos 1, a gente tem que fazer o MMC, né? Para fazer o MMC, os dois caras têm que estar com o mesmo denominador, né? Ou seja, aqui tem 2 embaixo, aqui teria, no 1 aqui eu tenho que botar um 2 embaixo. Então eu tenho que ter um 2 aqui embaixo. Mas para eu botar um 2 aqui embaixo, para eu não alterar a forma do meu 1, eu multiplico aqui em cima por 2 também, tá? Então, 3 sobre 2 menos 2 vezes 1 dá 2, dividido por 2. Show? Note que se eu dividir 2 por 2 vai dar 1, eu volto para a minha expressão original, tá? Então, ó, tá na mesma base, eu repito a base, e aí eu faço a operação aqui, ó, no caso é menos, esse cara menos o segundo. Então, 3 menos 2, que dá 1. Então, essa minha expressão aqui dá x elevado a 1 sobre 2, que é a mesma coisa que raiz de x. Show de bola? Então, a nossa derivada aqui, ela é igual a raiz de x. Então, a nossa integral fica integral de 0 até 2, raiz de 1 mais, aqui dentro, a derivada deu raiz de x, né? Só que eu tenho que levar isso ao quadrado. Show de bola? Dx.
Olha, se eu elevar um número, uma raiz ao quadrado, é a mesma coisa que eu cortar essa raiz aqui, tá? Então, a raiz de um número ao quadrado é o próprio número. Então, raiz de x ao quadrado é x. Então, a nossa integral fica integral de 0 até 2, raiz de 1 mais x dx. Show? Galera, essa integral aqui a gente consegue resolver fazendo substituição simples. Olha lá, ó. Se eu chamar u do que está aqui dentro, ó, 1 mais x, a derivada do u, du, né, vai ser a derivada disso. Derivada de 1 dá 0, derivada de x dá 1, né, então é 1 vezes, como eu estou fazendo du, eu tenho que botar um dx, tá? Então, ó, u deu isso, du deu dx. Dx está bem lá, ó, eu tenho um u aqui dentro. Então, a gente pode fazer uma mudança aqui de variáveis, né? Então, olha, nossa integral que estava em x vai passar a ser uma integral em u, né? Então, olha, integral, raiz de quê? De 1 mais x? Não, raiz de u, dx, eu sei que é du. E os limites de integração? Olha, quando o meu x é igual a 0, o meu u é igual a 1 mais 0. 1 mais 0 dá 1. E quando o meu x é igual a 2, que é o cara aqui de cima, 1 mais 2 dá 3. Então, eu boto aqui 3. Então, a gente precisa resolver essa integral aqui agora. Essa integral aqui é a mesma coisa que 1 até 3 de u elevado a 1 sobre 2. Né? A raiz é a mesma coisa que 1 sobre 2 du. Tá bom? Integral de u elevado a 1 sobre 2 é a mesma coisa que u elevado a 1 sobre 2 mais 1 dividido por 1 sobre 2 mais 1. Essa integralzinha aqui é a integral do polinomial. Tem lá na tabelinha, cardzinho na tela aqui aparecendo nesse cantinho aqui, se você ainda não viu, tá? É a integral que a gente já pode usar o resultado da tabela, tá? E aí a gente bota aqui avaliando entre 1 e 3. Show de bola? Galera, meio mais 1. 1 sobre 2 mais 1, vamos botar na mesma base? A gente multiplica por 2 em cima e 2 embaixo, né? Pega esse termo daqui e multiplica em cima e baixo. E aí eu vou ficar com 1 mais 2 vezes 1, que dá 3, dividido pelo denominador que está em comum, né? 2. Show? Mesmo esquema que a gente fez antes. Tá? Então, isso aqui, nossa resposta é u elevado a 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2, avaliando entre 1 e 3. Tá? Um número dividido por uma fração, eu repito o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Então, ó, o inverso de 3 sobre 2 é 2 sobre 3, u elevado a 3 sobre 2, avaliado entre 1 e 3. Como a gente faz isso agora? Pega a minha função, quando u é igual a 3, menos a minha função, quando u é igual a 1. Tá? Então, eu vou ter 2 terços de 3 elevado a 3 sobre 2, né? U igual a 3, né? Menos 2 terços de u igual a 1, 1 elevado a 3 sobre 2. Tá? Então, isso aqui, 1 elevado a qualquer coisa dá 1, né? Então, eu fico com 2 terços de 3 elevado a 3 sobre 2, menos 2 terços. Tá bom? Se eu quiser deixar só um pouquinho mais bonitinho, 2 terços, bota em evidência. Aqui eu fico com 3 elevado a 3 sobre 2, menos 1 aqui. E aí a gente calculou o comprimento. Show de bola? Respostinha um pouquinho feia, mas é esse o procedimento. A gente só precisa daquela fórmula inicial. E aí calcula a derivada, eleva ao quadrado e a gente faz as contas em si. Vai ficar uma integral em x sozinho. Show de bola? Então assim que a gente calcula comprimentos de arcos. Show? Agora vamos calcular áreas, né? Usando tudo que a gente sabe de integral aqui até agora. Áreas de superfície de revolução, beleza? Então, olha, aqui, como é o resumão, eu vou fazer a superfície de revolução em torno do eixo X. Se você quiser dar uma aprofundada, tem um cardzinho na tela aí, que aí você pode dar uma olhada em outros tipos de revolução, tá bom? Então, olha lá. Aqui eu já trouxe um exercício em si. Calcule a área da superfície gerada pela rotação desse gráfico aqui, que é uma reta, tá? Eu já até desenhei a reta aqui. De x indo de 1 até 2, então ó, vai de 1 até 2, então é só essa retinha daqui. Em torno do eixo x. Qual é a ideia aqui? Essa minha figura aqui vai começar a rodar em torno do eixo x. Nisso que ela fica rodando, ela vai gerar uma figura, uma superfície, que é esse carinha daqui, ó. Parece um chapeuzinho de palhaço. Show? E aí, para a gente calcular a área dessa superfície, a gente vai fazer uso de uma formulinha aqui, tá?
A formulinha, ela é um pouquinho grande, esquisitinha, mas quando a gente botar a mão na massa, vocês vão ver que não tem mistério nenhum sobre ela, tá? Olha lá, a formulinha é essa. 2π vezes a minha função no caso é 2x menos 2, raiz de 1 mais a derivada disso ao quadrado. Esse termo aqui é bem parecido com o comprimento de arco, tá? E esse aqui, ó, lembra daqui para cá o comprimento de arco, né? Igualzinho, e aqui, ó, 2π vezes o raio, lembra do comprimento de um círculo? Só que no lugar do raio a gente bota a função. Xi e x final são os x iniciais e finais da minha função. Então é xi é igual a 1, xf é igual a 2. Vamos botar a mão na massa e fazer isso aqui na prática? Olha lá, tudo que a gente precisa é isso. A minha função e os limites. E a nossa formulinha para calcular a área da nossa superfície. Show? Então vamos botar lá. Nossa integral aqui, nosso S, vai ser integral de quem? Integral de x indo de 1 até 2, beleza? 2π vezes a minha função no caso aqui é 2x menos 2, beleza? Raiz quadrada de 1 mais a derivada da minha função, olha lá, minha função é essa, y igual a 2x menos 2. Y' é derivada, né? Derivada de 2x dá 2, tá? Só deriva o x, que dá 1. Então, deriva o x dá 1 vezes 2, 2. Derivada de menos 2 dá 0. Então, a nossa derivada dá 2 aqui. Então, aqui eu vou botar a nossa derivada, que a gente acabou de calcular, só que eu tenho que levar ela ao quadrado. E aí a gente fecha a raiz e a integral é sobre x. Show? Então, ó, só para ficar bonitinho, isso aqui é a mesma coisa que integral de 1 até 2, de 2π, a nossa função 2x menos 2, tá? Raiz quadrada de quê? 1 mais 2 ao quadrado dá 4, né? 1 mais 4, 5. Raiz quadrada de 5, dx. Olha, 2π, raiz de 5, tudo constante pra gente, né? Então, ó, vou botar eles lá na frente. Então, nossa área aqui é 2π raiz de 5, show? Integral de 1 até 2 de 2x menos 2 dx. Show de bola? A gente precisa fazer essa continha daqui. Olha, aqui tem 2 e aqui tem 2, né? Posso jogar o 2 lá para frente. Então, ó, o 2 que está aqui, com esse 2π aqui, vai dar 4π, né? 2 vezes 2 dá 4. Raiz de 5, integral de 1 até 2 do que? X menos 1 dx. Opa, essa integral a gente sabe resolver, hein? Integral de x é x quadrado sobre 2, integral de 1 é x, né? Então a nossa área aqui, ó, é 4π raiz de 5. Integral de x é x quadrado sobre 2, menos a integral de 1. A integral de 1 dá x. Show de bola? Só que é uma integral definida, a gente tem que ir de 1 até 2. Agora, como a gente faz? Pega essa função quando x igual a 2. Então, isso aqui vai ser 4π raiz de 5, que multiplica o quê? X igual a 2. 2 ao quadrado dividido por 2, menos 2. Beleza? Menos essa mesma função, só que quando x igual a 1. 4π raiz de 5, x igual a 1 agora. 1 ao quadrado dá 1, dividido por 2, menos 1. Beleza? Olha lá, ó. 2 ao quadrado dividido por 2. 2 ao quadrado dividido por 2 dá 2. 2 menos 2 dá 0. Esse termo aqui vai embora. E aqui eu fico com menos 4π raiz de 5, né? Meio menos 1. Meio menos 1 dá menos meio. Menos meio. Show? Ó, esse menos ali vai embora. Esse 2 morre com esse 4 aqui, né? Então eu tenho, minha resposta final é 2π raiz de 5. Galera, importantíssimo, quando a gente faz áreas, a gente bota no final assim, ó, U.A, unidades de áreas, tá? Pode ser metro quadrado, só que como ele não falou qual a unidade que eles estão trabalhando, a gente bota só o A. Show de bola? Vamos calcular volumes agora. Vamos lá. Volume dos sólidos de revolução. Como a gente faz isso, galera? Tá aí já um exemplo.
Calcule o volume do sólido obtido pela rotação dessa função aqui, ó, y igual a exponencial de 2x, do x indo de 0 até 2 em torno do eixo x. Então, a mesma ideia aqui da área vai se aplicar aqui. Essa função vai começar a rodar e aí eu vou ter um sólido, né? Esse aqui tá parecendo um chapeuzinho de bruxa, né? Mas ele é sólido, tá? O outro era só a capinha de fora, era só a superfície de fora. Era um chapeuzinho de palhaço mesmo, e esse aqui é um chapeuzinho de bruxa, só que eu encho de cimento, por exemplo. Ele é completo, por isso que ele é um sólido. E aí a gente calcula o volume através de uma formulinha, que é essa daqui. Para a gente lembrar dessa formulinha, pensa o seguinte. Aqui, para a gente calcular isso aqui, é o método dos discos, tá? E aí, os discos, eles têm área, o quê? Πr ao quadrado. Olha lá, ó. Πr ao quadrado, só que o meu raio é o y. Show? Então, a integral do πr ao quadrado. É sempre assim, tá? É sempre assim que a gente vai fazer essa conta, tá? Então, vou deixar aqui pro canto. Vamos escrever aqui a nossa forma, o nosso volume aqui com os nossos dados. Vai ser volume é igual a integral x inicial até o x final. Meu x inicial é 0, meu x final é 2. Show de bola. Π, nossa função, que é exponencial de 2x elevado ao quadrado, gente, dx. Tudo isso aqui na mão é só fazer essa integral, tá? Tá aí a integral que a gente precisa resolver. E é o seguinte, um cara elevado a um número, elevado a outro número, é esse cara aqui, o exponencial, elevado ao produto desses dois termos aqui. Então, ó, isso aqui vai ser igual a integral de 0 até 2, π, exponencial 2x vezes 2, que dá 4x dx. Beleza? Π é uma constante pra gente. Então, ó, vaza daqui, galera. Então, isso aqui vai ser igual a π integral de 0 até 2, exponencial de 4x dx. Opa! Integralzinha que está lá no nosso vídeo de tabelas de integrais que a gente tem que estar na veia. Integral da exponencial de um número vezes x. Aí ela dá o quê? Ó? Isso vai ser igual ao π, que estava lá, π, exponencial de 4x dividido pelo cara que multiplica o x, dividido por 4. Tá? Mateus, tem uma constante aqui. Esquece ela, porque é uma integral definida. Então você só bota essa barrinha aqui, ó, 0 até 2. E como eu resolvo isso? Função, quando x igual a 2, então vamos lá, isso aqui vai ser igual π exponencial de 4 vezes 2, dividido por 4, né? Menos a tua função quando x igual a 0. π exponencial de 4 vezes 0, dividido por 4. Como a gente faz isso aqui, ó? 4 vezes 2 dá 8, né? Então a gente tem π 8... π exponencial elevado a 8, desculpa, dividido pelo quê? Dividido por 4, menos π, 4 vezes 0, 0, né? Exponencial de 0, dividido por 4. Tá? E exponencial de 0, galera, dá 1. Qualquer número diferente de 0 elevado a 0 dá 1. Então, olha, o que eu tenho no final? π sobre 4, vou botar em evidência, ó. Tem o π sobre 4 aqui, que multiplica exponencial elevado a 8, né? Menos, aqui só sobrou o 1zinho aqui. Fechou? Calma, galera. Volume, a gente bota UV, unidades de volumes. Então essas são as principais técnicas que você precisa aprender de aplicação de integrais. Beleza, gente? Galera, esse vídeo já ajudou? Responde aí. E não se esquece de se inscrever e deixar seu like, ó. Tem um likezinho aqui, ó. Se você curtiu esse vídeo, clica nele aí, deixa o like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque isso ajuda demais o nosso canal a chegar em cada vez mais alunos. Tô esperando vocês no próximo vídeo, hein? Valeu!